Os métodos de controle de acesso definem como que as pessoas ou os usuários vão ter acesso aos ativos de informação. A tecnologia ela tem diversos métodos de controle de acesso e é o controle de acesso que vai garantir uma das diretivas que nós temos na área de segurança, que em inglês é chamado de Need to Know, ou seja, qual é a necessidade ou real necessidade daquele usuário ter acesso àquela informação. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e no episódio de hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o modelo de controles de acesso. Basicamente existem três tipos de modelos de controle de acesso. O primeiro deles, e o mais comum, é o discricionário, onde é o ato discricionário do usuário que atribui os direitos a um arquivo, a um ativo na área de segurança. Então, nesse modelo, o usuário ele tem controle total e total liberdade para ele escolher quem ele vai conceder o acesso ao ativo. O segundo modelo é um modelo mais utilizado no mundo militar ou mundo de governos, é o modelo mandatório, onde, nesse caso, as informações são classificadas de acordo com algumas etiquetas e os usuários recebem um security clearance, ou seja, um nível de acesso a uma determinada informação. Então, se aquele usuário tem aquele nível de acesso, ele pode acessar informações que são classificadas no mesmo nível de acesso, e aí existe uma hierarquia também. E o último modelo que também é bem utilizado pelas empresas é o não discricionário ou modelo indireto. No modelo indireto, a gente vai dar um acesso a uma figura, que no caso, por exemplo, podem ser os perfis, e o usuário pertence àquele perfil. Então, por ele pertencer àquele perfil de usuário, ele tem acesso a alguns ativos que já foram previamente configurados ou associados dentro da empresa. Então, vamos primeiro explicar aí o modelo discricionário. O mais comum de se encontrar é o modelo de ACL, ou Access Control List, ou lista de controle de acesso. Ele é o mais comum porque é, com certeza, o mais antigo. E dentro da tecnologia, desde quando ela foi criada, os computadores, esse modelo de ACL, ou lista de acesso, foi o modelo empregado desde o princípio. Então, ele até hoje é utilizado. Basicamente, um modelo que a gente pode explicar isso e comparar são os sistemas de arquivos. Quando você tem arquivos dentro do seu computador e múltiplos usuários utilizando esse computador, você consegue atribuir direitos a um arquivo e permitir que outras pessoas ou outros grupos de informação possam ter acesso ao mesmo arquivo. Então, quando você está concedendo acesso a um arquivo, você está editando ou alterando essa lista de controle de acessos. Isso também pode ser transferido para um software, transferido para outros modelos, outras soluções de controle de segurança que têm esse controle de acesso, estipulando essas listas ou regras. O segundo exemplo que a gente pode dar é quando você tem um firewall, que você tem as regras de um firewall. Aquele é dignamente um sistema, um ACL, um controle de acesso baseado em lista. Normalmente, o primeiro passo a trabalhar a ACL é definir um owner. Todo ativo ele tem que ter um proprietário, e esse proprietário é a pessoa, ou o grupo, ou a entidade que vai controlar o acesso de informação ao ativo depois que ele foi criado. Normalmente o owner, o proprietário, ele é criado ou associado no momento da criação do ativo. Então, se eu estou abrindo um novo documento do Word, eu automaticamente sou o owner daquele arquivo. E o owner, inicialmente, ele recebe todos os direitos. Ele recebe o acesso controle total ao arquivo ou ativo que ele está trabalhando. Depois, ele pode se remover da lista de controle de acesso ou nomear outra pessoa. Obviamente, vai depender de cada sistema ou solução que está fazendo essa gestão do controle de lista. Então, o proprietário ele pode atribuir um segundo usuário ou um grupo de usuários, e deste grupo de usuários, por exemplo, ele vai atribuir quais são os direitos. Lembrando de novo, nos arquivos a gente tem o direito de leitura, direito de escrita, direitos de execução.
Em outros sistemas, você vai, por exemplo, pegar um cadastro de clientes e vai definir quem pode acessar o cadastro de clientes. Depois que você definiu quem é a pessoa que vai acessar o cadastro de clientes, você vai definir o que ele pode fazer. Por exemplo, criar novos clientes, recuperar ou visualizar a lista de clientes atuais, a atualização de dados de clientes já existentes, ou, por exemplo, a remoção dos dados de clientes. Isso nós chamamos de CRUD, é o Create, Recover, Update e Delete. Então, essas 4 ações básicas normalmente são invocadas dentro de sistemas operacionais. Criação, visualização, que é o Recover, o Update, que é a atualização, e o Delete, que é apagar o registro ou aquela informação daquele cliente ou daquele ativo. No modelo de ACL também é permitido a parte de herança. O que isso significa? Quando um usuário ele recebe um acesso a um nível superior, ele automaticamente herda os ativos que estão abaixo dele. Para a gente visualizar isso mais fácil, é a mesma coisa que você criasse uma pasta dentro do seu computador e subpastas dentro dessa pasta. Quando você atribui a pasta raiz ou a pasta mais acima um direito, você permite que João possa ler e gravar nessa pasta. Você automaticamente está atribuindo os mesmos direitos às subpastas e os arquivos contidos nas subpastas. Nós chamamos isso de herança. É claro que o owner ele também pode editar a lista de controle de acesso e remover a herança de um único ativo ou de uma série de pastas ou em massa. Todas essas alterações podem ser feitas pelo proprietário. Basicamente, na ACL, você vai ter 2 tipos de ação, ou uma ação que permita ou uma ação que negue. Então, além de definir quem é o usuário que vai receber o direito, qual é o direito do ativo, você ainda pode, em alguns casos, definir se ele permite ou não. Então, você, por exemplo, pode especificar que ele pode criar com a ação permitir, mas na parte de apagar, você pode colocar um deny. Então, você está explicitando para o sistema que apagar, mesmo que ele tenha uma herança, o apagar é uma ação negada para esse usuário. Uma outra coisa que você deve considerar em cada sistema é validar como que a regra é interpretada. Essa lista, se é uma lista, tem um monte de regras. Alguns sistemas, eles fazem o first match. First match, ou a primeira regra que valer, ou que bater com o meu usuário e o meu ativo, ele já para de ler todas as outras regras, porque às vezes podem ser listas enormes, e por questão de performance, o dono da solução, ele definiu isso. Então, a primeira regra que bater com o usuário e o ativo, ele já para de ler as outras regras e assume aquilo como o acesso daquele cliente. Então, quando for uma regra first match, você, quando for configurar essas regras, tem que tomar muito cuidado para saber a ordem que as regras estão. Então, por exemplo, num firewall, se você diz que todo acesso é permitido, e depois na linha de baixo, a segunda regra, você diz que o acesso à porta web, a porta 80 TCP, ele é negado, e o firewall ele vai interpretar que todos podem acessar. Por quê? Então a regra que todos podem acessar, ela vem antes da regra que é proibido o acesso à porta 80. Então você tem que tomar muito cuidado quando for first match. O oposto do first match é o todas as regras se aplicam, ou all that applies. Todas que aplicam, o sistema ele vai ler todas as regras de começo ao fim e depois ele vai tomar a sua decisão. O que pode acontecer é existir um conflito de regras. Por exemplo, o usuário ele é membro do grupo administradores. Você disse que o grupo administradores ele pode ter acesso ao arquivo, mas na linha de baixo você coloca o Fábio, que é membro do grupo administradores, o Fábio tem a ação negada. O que vai acontecer? Houve um conflito. O Fábio ele é membro dos administradores, então ele poderia ver o arquivo, ter acesso ao arquivo. Mas você explicitou uma regra que o Fábio ele tem a ação negada. Então, cada sistema vai ter um método
de como ele avalia as regras. No caso de sistemas de arquivos, provavelmente uma regra aplicada ao usuário direto, ela tem um valor maior do que uma regra aplicada ao grupo. Então, por mais que eu pertença ao grupo administradores e eu pudesse ter acesso ao arquivo, o fato do owner dizer que o Fábio não pode ler o arquivo, eu vou ter ação negada, porque a ação de usuário ela tem um valor maior, ela sobrescreve uma ação de grupo. Isso é porque, às vezes, eu tenho um grupo que tem 10 pessoas, mas daquele grupo de 10 pessoas, eu quero que 2 não possam ver meu arquivo. Então, eu especifico que o grupo pode ver, mas aquelas 2 pessoas que eu não quero que veja, eu dou uma ação de negado. Então, o sistema operacional, quando ele for permitir o acesso, permitir ou negar o acesso ao arquivo, ele vai ler todas as regras. Então, para sistemas de arquivos, todas as regras que se aplicam. Para Firewall, que é o meu outro exemplo aqui, ele faz o first match. Então, ele lê a primeira regra que aplicou, ele já para de ler as demais. Você ainda tem a condição, por exemplo, quando não existe uma regra especificada. Então, cada sistema vai trabalhar de uma maneira, você tem que validar como que funciona. Mas, em alguns sistemas, você pode especificar uma regra global, significa que se nenhuma regra ali dentro se aplicar ao meu usuário, ao meu grupo, ele obedece à regra global, que normalmente a regra global é negar o acesso. Mas você tem que validar isso de acordo com o sistema que você está trabalhando, se é um firewall, se é um sistema de arquivo ou um software. Já no modelo mandatório, nós vamos ter e vamos aplicar isso em governos ou organizações militares. Por que ele é utilizado? Né? Qual a vantagem de utilizar o modelo mandatório? O modelo mandatório ele é sistêmico, então é o sistema operacional ou o software que você está controlando o acesso, é ele que vai tomar a decisão final baseado nas etiquetas. Então eu não preciso classificar ou configurar as regras em cada um dos meus ativos de informação. Se são arquivos, se são softwares, se são documentos, eu não preciso especificar regras complexas em cada uma deles. Então, de maneira geral, o modelo mandatório ele funciona bem porque é um sistema mais globalizado. Você já tem as regras implícitas dentro do próprio sistema. Você não precisa especificar cada uma das regras em cada um dos ativos. Então, quando você tem uma grande quantidade de informação, o modelo mandatório ele funciona melhor, que é o caso de governos e organizações militares. Então, só para refrescar a memória, o modelo mandatório é aquele onde eu aplico ao usuário um nível de acesso e ao documento, ao ativo, uma etiqueta. Essas etiquetas elas podem ser, por exemplo, um documento restrito, ou um documento interno, um documento confidencial, um documento reservado, um documento secreto, um ultra secreto. Então, determinadas ações, eu como proprietário daquele arquivo, eu posso classificar essas informações ali dentro e dizer, este documento ele está classificado, por exemplo, como secreto. Então, todas as pessoas que têm o nível secreto ou acima, que é o ultra secreto, elas podem ler o seu documento. Quem não tiver esse nível de acesso, for, por exemplo, reservado ou outro, ele não vai poder ler o seu arquivo. Então, o sistema operacional é que garante essas informações. Então, você não associa diretamente um usuário e diz, o João vai poder ter acesso. Se o João tiver acesso acesso ao nível secreto, ele vai acessar seu arquivo. Quer você queira, quer você não queira. Então, independe da sua vontade, certo? Uma vez que você classificou o documento, você pode, obviamente, mudar a classificação do documento. Colocar ele como ultra secreto, dependendo, reclassificar. Ou, por exemplo, quando ele já não faz mais sentido, ele pode ser colocado como público. Então, um documento público ele não tem nenhuma etiqueta. Então, todos os documentos que não têm a classificação, eles são considerados públicos. Por isso que o dono do arquivo, o dono do ativo, ele tem que já classificar o quanto antes. Uma outra questão é que essas tags, né, essa classificação, ela tem que ficar muito aparente.
para evitar erros ou enganos das pessoas. Então, é comum a gente ver nos filmes, né, que alguns documentos, quando existia ainda documentos impressos ou alguma coisa assim, que eram carimbados em cor vermelha, né, um documento confidencial, top secret, para deixar bem claro para as pessoas que vão manipular aqueles documentos a classificação daquela informação. Então, se ela está bem grande, bem destacado que ela é top secret, não tem como a pessoa dentro da organização militar ou governamental dizer assim, eu não tinha visto que o documento ele tinha classificação top secret, né, ultra secreto. Então eu deixei vazar uma informação. Então é muito isso agora, principalmente no momento da gravação desse vídeo, está bem em voga, porque houve aí alguns vazamentos de informação no governo e aí tinha a questão de as pessoas terem acesso a esses documentos ou não, se elas podiam, se elas poderiam vazar essas informações. Foram vazados aí depoimentos de uma investigação federal que estava ocorrendo, né? Então, por conta disso, esse assunto se tornou bastante em voga e aí está tendo uma revisão até de alguns documentos dentro do ambiente de governo. E o último modelo, que também é utilizado pelas empresas, e assim, muitas empresas gostam desse modelo porque ele é menos complexo que o sistema baseado em lista, mas ele também traz uma segurança para a empresa que é muito boa, que é o modelo não discricionário ou indireto. Nesse modelo, por exemplo, se inclui o RBAC. RBAC é a sigla para Role Based Access Control, ou controle de acesso baseado em perfis. Qual que foi a ideia do RBAC? Se você trabalha numa empresa, normalmente você tem um cargo. Então você é o contador da empresa, ou um vendedor, ou por exemplo um atendente, ou alguma coisa assim. Esse cargo ele deveria já ser atribuído uma série de autorizações para você. Para quando você iniciar o seu trabalho no dia 1º do trabalho, você já ter acesso àquelas informações. Então, por exemplo, se eu sou um contador da empresa, obviamente eu vou ter que ter acesso aos sistemas de avaliação contábil, de contabilidade, alguns acessos no sistema financeiro, acessos às contas bancárias da empresa. Então, o que se define? Define um perfil contador dentro da empresa e se associa a esse perfil todos os sistemas, todos os arquivos que ele precisa ter de acesso. Então, uma vez que eu vinculo o Fábio ao perfil contador, ele automaticamente já ganha todos os acessos que aquele perfil tem. Então, na teoria, ele funciona muito bem. Só que, infelizmente, nas empresas, ele é mal aplicado, porque muitas vezes eu já vi empresas que o mesmo usuário ele tinha diversos perfis. Então, não é essa a intenção. Por quê? Porque eles queriam fazer um acesso mais granularizado. Então, às vezes as empresas elas extrapolam o need to know, a necessidade de saber, e criam vários perfis. Eu me lembro que eu fiz uma avaliação numa empresa e essa empresa ela tinha um total de 5 mil funcionários. E quando nós fomos fazer a avaliação do controle de acesso, a gente verificou que em todos os sistemas da empresa eles tinham um total de 7 mil perfis. Então, se uma empresa tem 5 mil funcionários e 7 mil perfis, ela tem uma complexidade de gestão de acesso muito grande. Era muito melhor que eles dessem um perfil para cada usuário do que tivessem 7 mil perfis. Então eles tinham mais perfis do que usuários. Isso, assim, do ponto de vista de gestão de acessos, está completamente errado. Então era mais vantajoso criar um perfil com o nome do usuário. Então o usuário Fábio ele vai ganhar o perfil Fábio. E aí você atribui tudo que o Fábio precisa. Só que isso é impraticável, não foi para isso que o RBAC foi criado. O RBAC, a intenção dele era ter alguns conjuntos de perfis mínimos ali e você associar os usuários aos perfis e diminuir a complexidade. Então é isso que normalmente a gente recomenda para as empresas. Que se faça então uma avaliação dos perfis que são necessários. Normalmente esses perfis deveriam ser associados ao cargo daquela pessoa dentro da empresa e à medida que, por exemplo, eu troco de cargo
ou tiro um funcionário desse cargo e coloco um funcionário novo, basta eu atribuir aquele perfil de contador ou de assistente contábil que ele já vai ter os acessos necessários para trabalhar e não mais do que aquilo. Então, hoje nas empresas, os perfis eles não são associados automaticamente. Algumas empresas têm a associação automática, mas normalmente o usuário ele pede o acesso, ele pede para ser incluído em um perfil. Uma vez ele perfilado, aí sim ele vai ter os acessos às informações. Então, nesse caso, os acessos não são dados diretamente ao usuário, são dados ao perfil. Enquanto eu for membro daquele perfil, eu tenho aquele acesso às aplicações. À medida que eu saio do perfil, eu inclusive posso ser deprovisionado, ou tirado, ou apagado a minha conta de usuário dentro de algum sistema que tinha a ver somente com aquele perfil. Então eu deixei de ser contador, eu fui para a área comercial da empresa. Eu não preciso mais ter acesso ao sistema contábil para ver os livros de contabilidade e tudo mais. Então, nesse caso, até o meu usuário, minha conta dentro do sistema de contabilidade, ela é apagada para evitar que eu faça o acesso. Então, da mesma forma que o usuário pode mudar de perfil, ele pode ter múltiplos perfis, você também pode mudar a característica do perfil. Você pode atribuir mais sistemas, remover os sistemas, e isso é feito de forma dinâmica. Uma vez que você tira um sistema, vamos dizer, a empresa não vai ter mais um sistema lá, um SAP, por exemplo, e ela removeu do perfil de contador todas as atribuições de SAP. Então, uma vez que você remove, o sistema de gestão de identidades, ele já vai remover as contas e os usuários, os direitos daquele usuário dentro do sistema final. Da mesma forma também que o controle de acesso baseado em lista, você tem um proprietário do ativo, aqui o ativo ele não é diretamente o perfil, mas você vai ter um proprietário do perfil. E para que existe esse proprietário do perfil? É para fazer as configurações do perfil, estabelecer, por exemplo, conflitos de interesse, que eu vou citar um pouco mais à frente, ou, por exemplo, para fazer uma revisão de acesso desse perfil, né, tirar as pessoas que não deveriam estar no perfil. Então, não é uma pessoa, o dono do perfil, ele é uma pessoa da área de tecnologia, mas que tenha o conhecimento pleno do que aquele perfil pode fazer dentro da empresa, ou do que deveria ser aquele perfil. Então, por isso a gente define esse proprietário do perfil. E isso também, o funcionário pode deixar a empresa, vir um novo funcionário, você também tem a opção de gerenciar o proprietário do perfil, atribuindo um novo proprietário ou múltiplos proprietários. E vamos deixar aqui bem claro também uma confusão que é feita em algumas empresas. Existe o perfil, que a gente pode dizer assim, que é o perfil por função. Qual é a função dele dentro da empresa? Ele é um profissional da área de contabilidade, ele é o profissional de vendas. Então, obviamente, ele vai ter que ter acesso ao cadastro de clientes, ao sistema de CRM para ele gerenciar as visitas aos clientes, a parte de estoque para consultar se existe aquele produto que ele está vendendo, como que está o estoque daquele produto, parte de preços, por exemplo, então todas características de um vendedor. E existe o perfil sistêmico, que nós chamamos. Então, dentro do sistema Salesforce, que é um sistema de CRM, lá dentro do sistema, ele vai ter um perfil sistêmico, onde ele vai ser um vendedor. Então, além dele ter o perfil de função dele para a empresa, onde a empresa identifica o Fábio como um vendedor, dentro do sistema ele vai receber o perfil vendedor e ele automaticamente vai poder fazer uma série de ações dentro daquele sistema. Nota-se aqui que o perfil sistêmico, obviamente, o escopo dele de gestão é relacionado ao sistema onde ele está criado ou embutido. E o perfil de função, ele é um perfil mais global, é um perfil para a empresa. Então, dentro da empresa, eu sei que ele vai ter isso. Então, normalmente o que a gente deve fazer é criar o perfil por função e depois olhar essa função vendedor dentro de cada sistema e escolher o perfil sistêmico que mais se adequa. E aí anexa ou vincula o perfil sistêmico ao perfil de função. Uma vez que eu coloco o usuário ao perfil de função, ele automaticamente ganha o perfil sistêmico.
Infelizmente, o que acontece é que muitas empresas criam na empresa, no sistema de gestão de identidade, os mesmos perfis sistêmicos que eu tenho dentro dos softwares. E aí vira uma confusão, porque cada empresa, às vezes, em um lugar eu vou chamar de vendedor, no outro eu vou chamar de gerente de contas, no outro eu vou chamar de gerente de clientes, e aí eu começo a misturar esses direitos e criar mais perfis do que eu precisava. Um outro modelo também que é não discricionário, também é bem utilizado pelas empresas, é o ABAC, ou Attribute Based Access Control, ou controle baseado em atributos. Nesse caso, ao invés de eu criar um perfil por função e vincular esses usuários ao perfil e depois vincular os sistemas ou o ativo ao perfil, nesse caso agora eu vou fazer a regra diretamente no ativo. Um pouco similar ao sistema baseado em lista, o ACL. Nesse modelo, eu vou pegar o ativo e vou dizer assim: esse ativo só pode acessar quem pertencer, por exemplo, ao departamento contábil. Ou esse ativo ele não pode ser acessado à noite. Ou esse ativo ele pode ter o acesso concedido baseado na localidade. Então são atributos ou do usuário ou atributos da situação no momento do controle de acesso que o sistema vai avaliar e decidir por permitir ou não permitir o acesso. Então isso abre para nós uma grande gama de opções e também dispensa um pouco aquelas listas de perfis ou revisão de perfis, uma vez que você revisa o atributo ou a regra diretamente no ativo e tudo que se aplicar àquela regra, né, então torna de uma maneira mais dinâmica. Todos os usuários que se aplicarem àquela regra, eles terão concedido o acesso ao ativo que está sendo configurado. E um outro modelo que ainda está em teoria, eu encontrei um paper comentando sobre isso, para também endereçar as questões de privacidade, está surgindo aí, e em breve a gente vai ver isso em aplicações, que é o PBAC, que é o Purpose Based Access Control, ou o controle de acesso baseado a um propósito. Então, nesse caso do PBAC, eu vou definir um propósito. O cadastro de clientes, por exemplo, ele vai ter o atributo endereço de e-mail. E eu posso criar uma regra baseado na proposta, né, ou baseado no propósito que esse usuário vai ter. Ele é um usuário de marketing. Então ele precisa ter acesso aos e-mails do cliente para fazer uma campanha publicitária ou enviar mensagens para os clientes. Então, pelo modelo de propósito, eu defino o propósito de marketing é ter acesso ao endereço de e-mail por conta das campanhas. Ou, por exemplo, posso, para fins comerciais, né, o usuário ele precisa ter o endereço do cliente ou um telefone do cliente. Então, baseado nos propósitos, né, o fim comercial, eu permito o acesso aos atributos de endereço e telefone. Ou, por exemplo, a parte de logística, que vai realizar a entrega do produto. Ele precisa ter o endereço físico, o endereço de entrega dos produtos, que isso também está lá no cadastro. Então, eu crio uma regra baseada no propósito de ser uma atividade de logística, né, da entrega dos produtos, e ele vai ter acesso ao endereço físico do cliente. Então, eu defino as regras e defino também quais são os propósitos. E aí eu vou trabalhar tudo isso em termos de propósito, tanto para verificar assuntos de privacidade, né, para evitar que uma pessoa que não esteja autorizada tenha acesso à informação, tanto para facilitar e diminuir a complexidade dos controles de acesso que nós temos atualmente. Mas esse modelo de propósito, ele ainda é um modelo teórico. Até o momento da gravação desse vídeo, eu não consegui encontrar nenhum sistema que
que já tenha implementado esse modelo na sua concessão de acesso. E já que a gente tem todos esses modelos, também existe uma atividade que todas as empresas deveriam fazer ou fazem, que é a tarefa de revisão de acesso. É uma tarefa que a gente vê principalmente nas grandes empresas ocorrer com uma certa frequência, mesmo porque elas são obrigatórias de acordo com as regras para se ter ações na Bolsa de Valores. Então, em determinados casos, você é obrigado a cada 6 meses, né, a cada semestre, a cada quarto, trimestre, você fazer uma revisão de acesso. O que é essa tarefa de revisão de acesso? Eu tenho lá, independente se a minha empresa utiliza o ACL ou mandatório, discricionário, não discricionário, eu de tempos em tempos eu tenho que verificar se os meus ativos têm acesso a pessoas que realmente precisam ter acesso. Então é determinado o período da revisão de acesso, a área de segurança ela vai emitir uma lista ou um sistema onde o proprietário do acesso, o proprietário do ativo, ele vai poder revisar todas essas pessoas hoje têm acesso ao seu ativo, ao seu arquivo, ao seu sistema. Então, por exemplo, quem pode cadastrar novos clientes? Então, João, Maria e José. O dono da informação, que é o diretor comercial, por exemplo, ele vai olhar cada um desses usuários e vai falar: olha, a Maria não precisa mais ter acesso, porque agora ela está trabalhando numa outra área dentro da empresa e o acesso dela deve ser revogado ou retirado. Né? Então ela não tem mais a necessidade de saber aquela informação. Então, por isso que é feita essa revisão de acesso, porque muitas vezes ocorrem mudanças dentro da empresa e essas mudanças não são notificadas à área de segurança e, portanto, não são tomadas as medidas corretas de remoção de acesso. Então, para evitar que pessoas tenham acessos a mais, é feito esse trabalho de revisão de acesso e por isso que tem que ter uma certa frequência nessa revisão de acesso. Então, o resultado da revisão de acesso é guardado, né, para dizer em tal dia, tal pessoa fez a revisão e disse que das 50 pessoas que podem executar aquela ação, 48 permanecem e 2 deveriam ser retiradas. Então é gravado, em tal dia foi feita tal revisão. Por quê? Porque se tiver algum problema lá na frente de um vazamento de informação ou alguma coisa, e a investigação determinar que houve um excesso de acessos, de direitos, né, que é uma coisa muito comum nas empresas, a gente pode recorrer a essa lista ou a essa revisão e falar: olha, em 2 semanas atrás o proprietário disse, o proprietário da informação nos passou que essas 48 pessoas deveriam ter o acesso. Então, não havia uma forma de mitigar o excesso de acessos porque foi revisado. Então, no caso de regras baseadas em lista, o ACL, o owner da informação é que tem que revisar o acesso. No caso do RBAC, é o dono do perfil que tem que revisar o acesso. Né? No caso do ABAC, aí tem que ver qual é a sua solução, como que ela implementa, mas você pode nomear ou nomear um gerente, por exemplo, o gerente que tem 10 funcionários. Ele vai revisar o acesso dos 10 funcionários dele, independente se ele é o dono da informação ou não. Ele pode determinar, por exemplo, aqui eu tenho um estagiário, o meu estagiário não precisa ter esse nível de acesso, ele pode ter um acesso mais reduzido ou um acesso somente à leitura, somente visualização das informações. Então, com isso, a gente mitiga muitos problemas de vazamento de informações, adulteração de informações que afetam a integridade, ou mesmo a confidencialidade de informações, por conta da revisão de acessos. Também na revisão de acesso a gente evita um negócio chamado conflito de interesses. O que é o conflito de interesses? Às vezes, o usuário ele vai ganhando acessos e vai mantendo aqueles acessos e nunca são retirados. Até um ponto que chega ele ter um acesso que seria, por exemplo, que é contrário a uma outra função dele. Então, citando um exemplo clássico,
você poder criar uma ordem de pagamento e você ser o aprovador da ordem de pagamento. Então, o usuário tendo esses dois acessos que são conflitantes, ele pode começar a fazer ações fraudulentas dentro da empresa e ninguém vai verificar por quê. Porque ele tem os direitos de colocar uma ordem de compra e ele tem os direitos de aprovar aquela ordem de compra. Então, é um conflito. Ele não pode ter os mesmos direitos. Por exemplo, um aluno, numa instituição escolar, um aluno ter o direito de ver e alterar as notas. Se ele pode ver e alterar as notas, ele vai alterar a nota dele, certo? Então é um conflito. Ele pode visualizar as notas, mas ele não pode alterar as notas. Quem pode alterar as notas é somente o professor. E no caso, por exemplo, de professores que em outros horários eles são alunos da instituição. Então, por exemplo, ele é professor, ele deveria ter acessos como um professor. Só que quando ele está com um perfil de aluno, ou um usuário como um aluno daquela mesma instituição onde ele trabalha, ele não pode ter os acessos de professor, porque é um conflito de interesse. Ele pode chegar ao ponto de alterar a nota dele ou de colegas dele. Então, é para isso que é feita a revisão de acesso também, para evitar esse tipo de conflitos de interesse. E a maior das ações da revisão de acesso é retirar acessos que deveriam ser temporários. Às vezes o funcionário ele trabalha num setor, mas ele é deslocado a outro setor para cobrir as férias de uma pessoa que estava lá e que precisou sair, ou cobrir uma licença maternidade. Então, naquele período que ele está cobrindo o acesso de outra pessoa, o usuário de outra pessoa, ele recebe temporariamente acessos a informações, a sistemas, que normalmente na função dele, a função padrão que ele foi contratado para, ele não teria essas mesmas funções. Então, o que acontece? Dentro da revisão de acesso, às vezes alguém esqueceu de avisar que a pessoa foi removida do departamento que ela estava temporário e não foram removidos os acessos. Na revisão, a gente consegue identificar e resolver esse problema. E também no caso de usuários que são demitidos. Isso ocorre muito em algumas empresas, do funcionário ser demitido e os acessos dele permanecerem. Por quê? Porque quando o usuário é demitido ou ele pede demissão, normalmente a área de segurança vai lá e bloqueia o usuário. Mas pode ser que por algum engano ou algum problema, esse usuário que estava bloqueado, ele possa ter o acesso dele ativo novamente. Como ele pertence a uma série de grupos, uma série de perfis, ele tem acesso a uma série de sistemas, isso passa a ser um risco para a empresa. Porque esse usuário que está ali, ninguém está monitorando ele pode ser atacado, o próprio funcionário pode ter compartilhado a senha dele com amigos que vão usar a conta dele até que alguém detecte uma fraude ou alguma coisa assim. Então, o processo de revisão também ele serve para eliminar usuários ou acessos de usuários que já deixaram a empresa ou que estão de licença, que não deveriam ter acesso àquela informação. Bom, isso era o que eu tinha para dizer sobre controle de acesso. Espero ter ajudado aí com mais esse conteúdo e que você tenha aprendido um pouco mais sobre como as empresas fazem o seu controle de acesso. Eu tenho o meu canal no YouTube, minha página no Face, uma página no LinkedIn e o meu Twitter, onde eu publico vídeos deste conteúdo, se você está me ouvindo pelo podcast, ou se você prefere ouvir podcast, está aqui me assistindo por essas mídias, você também pode acessar esse conteúdo, o áudio desse conteúdo, através dos podcasts aí, Spotify, Deezer e outros. Então você tem uma série, a gente publica esse podcast em uma série de plataformas diferentes. Se você tem interesse que eu responda alguma pergunta aqui para você, fique à vontade em enviar o seu pedido e a gente pode gerar um conteúdo específico para responder a sua pergunta, ok? Obrigado pela sua parceria e fique seguro!